Pessoal, aqui é o Marco Aurélio do Negócio em Vista. Hoje vamos entrevistar uma pessoa muito especial, que é um amigo meu, Tadeu, empresário lá de Niterói, do Rio de Janeiro. Tadeu, muito obrigado por participar com a gente aqui no nosso Negócio em Vista, canal novo que fala sobre negócio, transformação digital, empreendedorismo. E você, eu sei que é um grande empreendedor já de muitos anos. E aí, vamos bater aqui um papo para a galera, trocar uma experiência com o pessoal. Fala, Marco. Obrigado, cara. Boa noite a todos. Já tem um tempão que a gente está organizando isso aí, né, cara? Então, Cara, parte do mundo do empreendedorismo, essa coisa de ter que ir se adaptando conforme os dias vão passando, né? Mas é um prazer poder contar um pouquinho das maluquices que eu já fiz aí pela vida afora. cara, esse tempo de Covid, então, a gente está aqui nessa quarentena maluca, a gente tinha marcado até de se encontrar, né, uma vez. Pô, a gente acaba ficando sempre nessa correria do dia a dia, não tem como acabar fazendo, e acabou surgindo assim meio que no tapa agora de uma vez, né? Sim, sim. Não, e coisas engraçadas, né? O computador de um tem alguma coisa, não tem programa instalado no do outro, correndo pela casa para escolher um lugar mais tranquilo, criança correndo, isso é normal, faz parte. Não, cara, faz parte, faz parte. Cara, me diz uma coisa, Tadeu, você começou a empreender quando? Cara, sim, eu me lembro de quando eu tinha 7 anos de idade e ganhei um casal de coelhos. E aí, coelho procria muito, né? E aí eu botei uma placa na porta de casa, no dia que os coelhos chegaram. Vende-se coelhos, primeira cria em dezembro. Sei lá que mês era, mas faltava muito tempo para dezembro. Então, ali, com 7 anos de idade, eu me lembro da minha primeira incursão, né, no empreendedorismo. Depois disso, assim, para fazer um resumo, eu vendi água potável para um trabalhador de rua que morava perto da minha casa ali, trabalhava perto da minha casa, fazia um calçamento e tal. Já vendi picolé na praia com um amigo, uma estratégia de marketing multinível, sensacional. Ele ia na frente, se escondia ali entre os banhistas incautos ali, e eu gritava, olha o picolé, e ele falava, opa, eu quero um picolé. Então, assim, a gente... Uma estratégia perfeita, com 12 anos isso de idade. Não vendíamos nenhum picolé e consumíamos ali todo o nosso estoque. Né? Até porque picolé derrete, né? Então era a nossa desculpa para não fazer. E depois disso eu sempre tentei alguma coisa, assim, posso destacar o maior sucesso aí já adulto. O desejo de montar um negócio, eu criei um delivery de saladas no pote, e funcionou muito bem. Era totalmente caseiro, fiz cursos no Sebrae, contratei uma nutricionista, ela desenvolveu as receitas para mim, fiz cursos de higienização de alimentos no Sebrae, procurei, como a embalagem era de plástico, que o vidro ia ser difícil de você recolher, né, aquele vasilhame, higienizar o vasilhame, então era plástico. E aí, uma escolha pelo plástico me fez buscar uma ONG que fazia plantio, né, replantio de mudas da Mata Atlântica. É uma maneira de compensar a emissão de carbono do próprio uso do plástico. Né? Então, tinha esse apelo também. Muita exposição em rede social, principalmente no Instagram. Tinha alguns influenciadores que consumiam o meu produto e faziam a propaganda dele. E no auge ali do sucesso, eu cheguei a vender em 12 lugares diferentes aqui de Niterói, 12 pequenas lanchonetes, pequenos cafés, né, lanchonetes, com um pico de, às vezes, cara, 700, 800 saladas por semana. Potes de salada por semana. É um bom nome. Sim, era uma operação de guerra para você montar esses potes de salada, porque os locais eram abastecidos 2 vezes por semana, por causa da validade. Tive aí a ajuda de amigos, uma amiga que trabalhava na época na Fundação Oswaldo Cruz, me ajudou a medir ali a validade do pote de salada. Então, a gente dei um pote de salada para ela e ela fez vários testes no laboratório, deixou a salada apodrecer e tal, para ver quanto tempo aquilo ali
ser conservado com saúde, sem um problema de a saúde de ninguém, o mais tempo possível. Então, a salada durava 4 dias no pote, mas eu fazia trocas a cada 2 dias para manter elas fresquinhas. E foi o embrião do que eu tenho hoje, que é uma esmalteria, um comércio, né, uma loja, um salão de manicure. E aí chegou um momento onde eu precisei escolher entre seguir com as saladas, que era uma operação muito difícil, muito trabalhosa, e a criação e a manutenção dos primeiros dias de um comércio físico real. Não que a salada não fosse real, mas onde a maior parte do meu investimento se concentrou. E foi quando eu optei por encerrar as saladas e seguir a esmalteria, um salão de manicure. Vamos voltar aqui um pouquinho na Sim Saladinho, né? Ela mesma. A empresa de salada, que eu vi muitas propagandas fantásticas, muito criativas. Quando você iniciou a Sim Saladinho, você criou ela por vontade própria, né? Falei, vou empreender. Empreendeu a Sim Saladinho, ou você empreendeu por necessidade? Né? Ou seja, pode falar, perdão. Ou seja, assim, você precisou empreender para ter dinheiro. Uma coisa comum que acontece, assim, muita gente empreende pela necessidade, mas isso é um erro. Então, hoje eu te digo o seguinte: se você está desempregado, acha que o empreendedorismo é a salvação da sua vida, não é. O empreendedorismo não salvará a sua vida. Ele precisa ser uma coisa planejada e estruturada. A salada, ela nasceu por duas situações. Eu queria empreender. Meu avô já dizia que 2 coisas nunca vão deixar de ter dinheiro: remédio e comida. Assim, a gente precisa comer e a gente fica doente, né? Então, como eu não tinha dinheiro para abrir uma farmácia, achei mais fácil montar um delivery de saladas no pote, né? Então, era mais barato, né? Vamos dizer assim. E aí, eu queria empreender, tinha um desejo de empreender, verdadeiramente, e eu precisava para um momento de vida, não só financeiro, mas de cabeça. Eu precisava, naquele momento, me sentir produtivo, recuperar aquela capacidade que a gente sempre acha que tem, né? Quando a gente é invencível, né? Tem força para tudo e tudo mais. Quando a gente sofre algumas derrotas da vida, em sequência, ainda por cima, isso acaba minando aquilo que você tem, aquela força de vontade e tal. Então, eu não me sentia produtivo, assim, ao mesmo tempo que eu via a minha reserva financeira acabando, eu achei que era uma forma de eu produzir, de botar a cabeça para funcionar, e foi muito importante para mim nesse sentido. A salada me preparou para várias sazonalidades que eu tenho com a loja. Então, a salada foi a minha escola. O Sim Saladinho, ela foi importante para me mostrar que eu sou capaz, para mostrar que a gente precisa se planejar para empreender, e significa que você também tem que dar, como é que eu posso dizer assim, grande respeito ao dinheiro que você investe num negócio. Você não pode começar um negócio achando que daqui a algum tempo você vai chutar ele e vai arrumar um emprego ou vai conseguir outra coisa. Empreender ter que se dedicar em 100% do tempo. Acho que muita gente não consegue entender que quando você está empreendendo, né, as pessoas acham que você vai empreender e você vai ser aquele patrão, né, sentado, tipo um filme americano, sentado no escritório, bebendo uísque no fim do dia, né? Quando a realidade dos empresários brasileiros é completamente diferente, né? Não era assim você com Sim Saladinha, não fui assim com a minha importadora. Então, assim, a gente tem sempre que estar sempre matando um coelho por dia, né, para depois buscar o leão, para depois buscar 2 leões e 3 dragões, e assim, sempre correndo, 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 e se mantendo sempre focado com isso, né? Agora, quando você abriu o Sim Saladinho, e agora também com a esmalteria, né? Acho que o Sim Saladinho, você falou bem, o Sim Saladinho ele foi uma preparação para você começar a empreender na esmalteria, que é um negócio diferente, né? Você tem um negócio físico, uma loja, né?
efetivamente, empregados, né? Você já possuía alguma habilidade dessas de venda, de marketing? Você foi adquirindo isso on the fly, ou seja, você foi desenvolvendo isso ao quanto você foi estudando e foi desenvolvendo seus negócios. Eu nasci com a cara de pau, né? Então, isso é fundamental para você vender, você ter cara de pau. Então, o resto eu fui aprendendo à medida que as coisas foram se desenrolando. Por exemplo, as campanhas lá no Instagram, eu criava todas elas, são baseadas em bom humor, em tiradas daquele momento, músicas que tinham naquela época. Lá se vão quase 4 anos do Saladin. Então, se eu tinha uma dificuldade, eu ia estudar em cima daquilo ali para aprender a usar um Photoshop, entender como funcionavam mídias sociais, porque é muito diferente a gente usar uma mídia social, uma rede social, para você postar seu dia a dia e outra para você atrair uma pessoa. Então, o sucesso de e-commerce, né, grandes lojas de e-commerce, elas investem pesado em campanhas de ads, né, Google Ads e outras campanhas de anúncios pagos. Eu não tinha condição de fazer isso, então eu tive que entender como eu poderia alcançar um público maior dentro das minhas possibilidades. A primeira coisa é entender as minhas limitações. Só consegui entregar em alguns bairros da minha cidade. Então, não adiantava eu ter um influenciador que fosse famoso no Rio de Janeiro se minha base de operações era Niterói e eu não entregaria no Rio de Janeiro. E aí, dentro dessas limitações, buscar o aprendizado para poder, sabe, para funcionar no Instagram, eu estudava, fiz cursos de anúncios no Instagram, de publicidade, busquei esses conhecimentos de alguma maneira, enquanto eu não tinha condição de entregar para uma agência ou ter outras maneiras. E, voltando à brincadeira da cara de pau, era isso mesmo. Eu saía com 10, 15 potes de salada debaixo do braço, parando em lanchonetes, dando uma salada para as pessoas e falando: uma prova, é bom, eu garanto que você vai comprar, é melhor do que o que você faz. E eu posso destacar que em 2 lugares, nomes grandes, eu consegui chegar. A rede de lanchonetes do Rei do Mate, de 2 Reis do Mate aqui de Niterói, chegaram a vender, quer dizer, o meu produto passou por um crivo de qualidade deles, e aquela American Baker Coffee, se não me engano o nome, uma rede de bolos assim, americanos, né, de café. Bake Coffee. Exatamente. Lá eu vendi nas 3 que tinham aqui em Niterói. As 3 franquias daqui de Niterói, eu fornecia salada para eles. Sendo que lá não ia o meu nome. Eu produzia para eles, mas não podia ter o meu nome. Então, depois disso ainda teve uma salada Caesar, que era exclusiva deles, feita por mim, até o momento que eu encerrei, onde até na minha negociação eu passei a receita do molho que eu tinha como uma forma de retribuir ali a gentileza que eles me deram, porque eles queriam seguir com as saladas e eu já não seguiria mais. Isso é muito interessante, né, para as pessoas saberem. Você empreendeu um negócio de salada, sendo que você não come salada. Não, eu não como salada. Eu só empreendo com coisas que eu não usufruo. Salada, salão de manicure. Eu fazer salada, fazer uma bela salada, conseguir vender para um monte de gente sem comer a salada, sem provar a salada, né? E eu fazia salada, eu produzia salada. Efetivamente, eu montava a salada. E gordinho. Então, eu chegava lá vendendo salada, gordinho. Como é que eu vou? Você precisa ter uma cara de pau. Propaganda, né? Pois é, eu jogava no meu negócio. Então, isso era uma coisa curiosa, porque as pessoas provavam e me perguntavam qual que você mais gosta. Eu falei: nenhuma. Eu não como salada, então eu só gosto de vender. Então, eu gosto de dinheiro. Então, era difícil esse ponto. Quando as pessoas me perguntavam, eu me lembrava daquela propaganda antiga da Tigre. Eu falava: veja bem, eu não gosto da salada, né? Eu gosto de vender a salada. E até a produção das saladas, elas sofreram
influências do mercado externo. Isso é uma coisa muito comum quando você empreende com produtos ou com serviços, principalmente produtos, né? Eu tinha saladas que caíram no gosto popular, então elas vendiam mais do que outros. E aí, outras que não vendiam nada. Então, essas que não vendiam nada, eu tirava do cardápio sem dó nem piedade. E as que vendiam muito, por exemplo, eu tinha uma que era com peito de peru, vários ingredientes, mas a proteína ali era peito de peru. Pessoas que me pediam para fazer a mesma salada com frango, por exemplo. Então, usava frango defumado, era uma salada que eu não tinha imaginado no cardápio original. Eu já tinha uma de frango, mas a variação de peito de peru e indo para frango também foi uma influência do mercado, né, do consumo direto das pessoas e das lojas onde as saladas estavam. Você foi testando o seu mix de produtos, né? E aquele mix que funciona, você vai mantendo, aquele que não funciona, você retira, substitui por outro, vai montando, né, o seu mix correto, né? Isso, assim, dói na carne, sabe? Você precisa deixar de lado o seu desejo. Você não pode se apegar. O lance de empreender é o seguinte, você não pode se apegar, porque você está fazendo para os outros e não para você. Então, se a minha salada de chia não vendia, cara, ela saiu do cardápio. Por mais que eu achasse maneiro ter lá, ela era a minha receita mais balanceada e tudo mais, mas não vendia. Então, faz sentido. Faz sentido ela não pagava o custo da operação dela. Então, fazia sentido manter no cardápio. E você faz essa coisa, né? Assim, você está fazendo para o gosto, né? O gosto das pessoas. Se ela não se coloca, ela não se mantém, né, lucrativa minimamente, né? Você tira do mercado. E você vai traduzindo sempre para os outros, né? E assim, é muito importante que, claro, eu não sou nenhum especialista em finanças nem nada, mas assim, o negócio ele precisa ser lucrativo sempre. A operação precisa se pagar sempre. Não existe essa coisa de hoje o dia vai compensar o ontem. Não, cada dia é um dia. Ontem foi ruim, começou e terminou ruim, acabou. Hoje, se o dia for bom, ele começa a terminar bom. Vai compensar o dia anterior. E a salada ela sempre deu dinheiro. Não dava muito, mas ela sempre operou positivamente. Isso, quando chegou aquele momento, eu decidi entre a salada e a esmalteria, eu não tive dúvida. Eu fui no número. Porque assim, eu sou apaixonado pelo saladinho, todo mundo me pede para voltar, eu tenho um desejo muito grande de voltar com ele, mas ele financeiramente não compensa. A operação que ele exige hoje não compensa assim, o investimento que eu fiz na loja, na esmalteria. E aí ela me dá financeiramente um retorno maior do que as saladas. Justamente de sazonalidade, né? Sim. E tanto saladinha quanto a esmalteria, quais foram os seus principais desafios de um e de outro? Da salada, pegando a nossa brincadeira, a primeira coisa é produzir um troço que eu não como, né? O seu gosto, que eu não provo, que eu não avalio. Então, eu precisei de muitos amigos dispostos a ser cobaia para aquilo ali. Esse foi o primeiro desafio. Não basta ter a receita, é você acertar a mão numa produção em larga escala. 400 saladas. E comigo tem uma coisa que é a consistência, né? Sim. Você não pode fazer um dia bem, você faz todos os dias bem. E eu tinha que fazer 400 vezes bem naquele dia, que eram produzidos domingo, no início da manhã, 400 potes de salada, para eles serem distribuídos no máximo na segunda de manhã, e na quarta-feira, outros 400 potes de salada, produzidos também pela manhã. O primeiro desafio foi encontrar bons fornecedores com preços atrativos. Então, eu dava preferência a pequenos produtores, para ter uma qualidade maior de ingredientes, menos química envolvida, mas isso elevava o custo. Então, o primeiro desafio foi buscar esses bons fornecedores dos insumos principais da salada. Com muito custo, um amigo que tinha um restaurante
me deu um contato de um cara do Ceasa e esse cara passou a me entregar os hortifrutis na minha casa todo domingo e toda quarta-feira. Então, isso aí já ajudou. O outro desafio era, assim, o modelo de negócio foi mal planejado. Eu planejei mal. Para eu poder chegar num restaurante e oferecer um produto desconhecido, eu assumi que aquilo ali seria um comodato. Se o cara não vendesse, o prejuízo era meu. Eu acreditei muito no meu produto, na venda daquele produto, assim, e eu não considerei uma margem para que isso não desse certo, né? Nas primeiras semanas, exatamente. Nas primeiras semanas, vendia muito, vendia muito. A segunda-feira, porra, vendia que nem água. Saía que nem água. Agora, na sexta-feira, encalhava. E aí, eu acabava fazendo um 0 a 0. Chegava na sexta-feira, eu recolhia 3, 4 potes de salada de volta. E aquilo vai para o lixo, infelizmente. É um pecado, mas não dava. Eu não como salada, a minha mulher come pouco, ninguém vai comer salada todo dia, né? Então, naquela quantidade, né? Aquela quantidade absurda de pote de salada. E, então, esse foi um desafio grande. Quando as lojas foram evoluindo assim, a segunda leva de lojas, vamos dizer assim, as 6 últimos estabelecimentos que eu cheguei a vender salada, elas já assumiam um prejuízo. Mas aí aconteceu o inverso. Elas compravam pouco. Ou queriam que o preço da venda para elas fosse mais barato. Porque eu regulava o preço de venda. Eu não deixava ninguém vender mais caro do que o preço que eu estabelecia. E aí as lojas acabavam querendo me pagar menos para aumentar a margem de lucro delas. Então era um modelo de negócio desequilibrado. Eu não consegui entender ali, achar um ponto de equilíbrio. Apesar de ele dar dinheiro, deveria dar mais do que deveria. E na loja, na esmalteria, né? Falo loja assim, na esmalteria, foram outros desafios. Assim, quando você lida com manicures, o primeiro desafio, higiene. Então, eu fui comprar os equipamentos de esterilização de equipamento, dos alicates, das espátulas e tudo mais, o melhor possível, porque eu tinha paranoia com a limpeza daquilo ali. Fora os desafios burocráticos de você abrir um estabelecimento no Brasil. Inclusive, tendo que chegar a ponto de arriscar com o fiscal que queria dinheiro por causa do meu letreiro. E eu não ia dar dinheiro para o cara de hipótese alguma. Então, você tem essas dificuldades típicas do Brasil também, que acontecem de uma maneira desenfreada por aqui. O outro ponto de dificuldade no salão é a mão de obra. Eu, de novo, no exemplo da salada, eu produzi uma coisa que eu não comia. E hoje eu vendo um serviço que eu não consigo fazer. Eu vendo uma coisa que eu não faço, né? Não adianta. Se fosse uma loja de roupa, aí eu estava lá vendendo roupa, mas eu preciso da manicure para que ela... Estão invadindo aqui, ó. Tem um convidado especial aí. Tem uma invasão, entendeu? Isso acontece no tempo de home office. Agora você fica ali, ó. Vai você para lá. Isso acontece, as invasões em home office faz parte da vida do empreendedor, entendeu? Coisas que a gente não planeja, elas acontecem. Isso então, é todo dia. Isso aí, cara, bom, enfim, diverte. Aí o pessoal vai ver, leva um susto. E você empreender, quando você não consegue produzir, você tem um duplo desafio. A mão de obra, a qualidade da mão de obra, que é uma arte, e elas dominam, mas é uma mão de obra muito chão de fábrica, alta rotatividade, e isso influencia diretamente no seu produto, né? De alguma maneira, isso acaba... Ele continua brincando ali, entendeu? Fica ali, cara. Aí, isso influencia diretamente no serviço que você tem, então você tem que ter uma amarração de qualidade do serviço muito grande para que você não perca a qualidade na troca de uma
uma profissional ou outra. As clientes também podem ter uma fuga, né, de clientes para o próprio profissional. Isso aí é muito comum acontecer. É igual a gente cortar cabelo, né? A gente às vezes acompanha o barbeiro e tudo mais. Então, isso aí foi um problema, né? bom, você paga até mais caro, né, para ir no barbeiro. Então, o cara achar cabelo ali, né, você paga mais caro. Mas isso aí é um desafio, né, também que eu não imaginava. E o fundamental, cara, assim, você gerir pessoas que fazem coisas que você não sabe fazer, ou seja, você literalmente delegar isso a alguém, entregar o seu negócio na mão de alguém. Porque, assim, a salada, eu, apesar de não comer, eu fazia. Então, se eu olhasse aquilo ali e achasse que, dentro da imagem que eu tinha na minha cabeça, aquilo ali não estava bom, eu iria, de alguma maneira, refazer aquele pote de salada ou tirar ele da linha de produção, vamos dizer assim. Mas como você garantir que aquele serviço que você está vendendo é bem feito se você efetivamente não executa? Então, isso é uma coisa que o empreendedor aprende, né? Assim, você, às vezes, você vai empreender para os outros e muito você vai entregar a sua linha de produção para outras pessoas, para outras pessoas fazerem aquilo ali. Isso para mim, foi o maior desafio da loja. Saber que eu não posso produzir o que eu vendo. Você conseguiu, nesse tempo, criar algum um procedimento, treinamento, padronização, para conseguir um serviço que você não ficasse tão na mão assim das pessoas? Sim, isso aí é muito importante. Quando elas chegam, claro, elas sabem fazer o serviço melhor do que qualquer um de nós. Eu não fui ensiná-las a fazer unha propriamente dita, mas a gente buscou uniformizar a maneira como elas tratam as clientes. Então, o jeito de mexer, como falar com a cliente, porque assim, tem cliente que não gosta que você mexa na cutícula, tem cliente que gosta que você mexa muito, tem cliente que de alguma maneira, gosta que seja feito de um jeito, outras de outro, umas querem esmalte de um jeito. Então, o que a gente fez ali foi buscar padronização no atendimento que elas fazem às clientes. Então, pegue aqui o período de Natal, isso porque ele falou para eu vir para o quarto, entendeu? Eu estava lá, ele mandou. Então, assim, entender como você pode uniformizar um serviço sem que ele seja uma linha de produção fordista, isso foi complicado. Assim, material que a gente escolheu para unhas, colocações de unhas postiças, isso tudo, inícios de trabalho que elas têm, esse foi o maior desafio que a gente enfrentou ali com as profissionais. Inclusive, treinamentos, assim, a gente paga treinamentos de unha, né? De vez em quando tem uma pessoa especializada num serviço tal, e aí a gente paga para elas assistirem essas aulas para voltar, né, com mais conhecimento e tudo mais. Faz até treinamento de vendas, para que elas saibam fazer as vendas de um produto. Por exemplo, uma esfoliação dos pés, junto com uma hora que faz a pinta-unha do pé, para que elas consigam também extrair um pouco mais das clientes. Então, tem não só a padronização, como investimento em treinamento, não só do trabalho profissional delas, mas treinamento em vendas também. No caso dela de vender para aumentar ticket médio, né? Isso é importante, né? Vender acessórios, produtos acessórios, tipo esmalte, um shampoo, né? Um creme para os pés, enfim. Qualquer coisa. Aumentar o ticket médio, que é bom para elas também, que não é só o serviço de se fazer, se meter a unha, né? Sim. E assim, até porque eu acredito que a pessoa é feliz sendo bem remunerada. E hoje eu posso dizer assim, eu continuo pagando a melhor comissão de salões de manicure em Niterói.
as manicures lá são bem remuneradas. Porque eu acredito verdadeiramente nisso. E você tem uma preocupação muito grande com a satisfação do cliente, né? Eu lembro de uma história que você me contou há pouco tempo, de uma cliente que foi fazer a unha na sua loja, fez a unha na sua loja, você soube, por acaso, eu acho que por rede social, que ela teve uma micose, né, na unha. Sim, você foi descobrir como é que era essa micose, você entrou com um médico para saber qual seria o tratamento, você comprou remédio para a cliente, mandou na casa dela com uma cesta, com não sei o quê. Conta para a gente um pouquinho como é que foi essa história. Eu tenho muita preocupação com isso, porque eu acho o seguinte, a melhor retorno que você pode me dar não é um elogio na rede social, é você marcar o retorno, é você comprar a minha loja, você se tornar minha cliente fidelizada. E aí eu acho que a gente vive um momento que o pós-venda é talvez mais importante do que aquela venda em si. Então, assim, duas situações me marcaram muito recentemente sobre isso, porque eu acredito que o pós-venda é mais importante do que a venda em si. A venda, assim, a questão de eu ver uma cliente voltando recorrentemente na loja é o maior elogio que eu posso receber por aquilo que eu estou fazendo. Então, as situações marcaram muito recentemente porque foram comigo. Assim, eu fico muito pouco na loja. E normalmente, pelo visto, do azar, né? Porque as coisas acontecem comigo. Então, tenho evitado ficar na loja. E aí, uma cliente que chegou lá, agendada, uma profissional X, só que na cabeça dela, ela faria com a profissional Y. Por algum motivo qualquer, a recepcionista que a gente tem lá fez o agendamento trocando a profissional da escolha dela, né? A profissional que ela recorrentemente, de preferência dela, que ela procurava. E aí ela fez um escândalo dentro da loja. Gritou, falou, eu devolvi dinheiro, falei que ela poderia voltar quantas vezes ela desejasse, que ela poderia, de alguma maneira, sei lá, ter um voucher, fiz de tudo que você possa imaginar para que aquela experiência dela não fosse tão frustrante assim. Não deu jeito. Ela fez a unha com a profissional que ela não queria. Ela fez a unha. Então, enquanto ela estava fazendo, e o salão cheio, isso aí eu fico tenso. E aí, no meio dela fazendo unha, eu liguei para uma loja de flor que tem ali perto e mandei entregar um buquê de flor para ela como meu pedido de desculpa, que o erro era da loja. Ela ganhou uma cortesia para quando ela voltasse na loja, não pagasse pelo serviço, e o buquê de flor. E o outro foi a cliente que fez um post numa rede social, no Instagram, dizendo que o pé dela tinha inflamado. E a manicure, né, aquilo que a gente falou antes, elas são orientadas a não catucar, que é o que a gente fala, né, uma brincadeira de não forçar a cutícula da cliente. E a cliente mostrou uma foto do pé dela que estava com o dedo do pé inflamado. Ela disse que teve que comprar a pomada tal, nem me lembro qual era a pomada de cabeça, mas de alguma maneira aquilo ali estava impedindo ela de trabalhar. Eu não avalio se aquilo ali é 100% verdade ou não, porque cada um sabe aonde dói, né? Onde está lá perto e tudo mais. Eu acredito que você precisa construir a experiência da pessoa naquilo ali. Não basta eu atendê-la. Então, também não consigo garantir se o pé dela inflamou na minha loja ou na rua. Não consigo te dizer isso. Então, o que eu fiz? Descobri qual era a pomada que ela estava usando, comprei a pomada, pedi ajuda a amigos médicos com outras coisas que eu poderia incluir, montei uma cesta com esses produtos, um chocolate, né, um voucher para ela voltar lá na loja se ela quisesse. E aí eu fiz até um pouco mais. O voucher não era da minha loja, o voucher era de qualquer manicure, de qualquer salão de manicure de Niterói. Então, aonde ela quisesse ir, eu pagaria o serviço para ela. Se ela não quisesse voltar na minha loja,
pelo que aconteceu, eu entendi que ela não quis o dinheiro de volta. Então, eu falei que ela poderia ir onde ela quisesse, que seria por minha conta. E deixei lá na portaria da casa dela a cesta com esses produtos. E ela continua cliente da loja até hoje. E continua falando com a minha manicure, mexendo no pé dela, mesmo a gente não mexendo. Mas eu acho que isso é transformar, né, a jornada do cliente, não só o pós-venda, né, mas toda a parte em que ela tem contato, né, com a sua loja, na experiência dela, seja no começo, no meio, no fim, depois, né, que ela vai embora, todo esse contato que ela tem com a sua loja tem que ser bom, né? Se algum ponto desse for ruim, a experiência vai ser ruim, e aí você tem outros problemas em cima disso, e aí vem a qualidade, vem todos os nossos critérios, né? A gente está muito bem acostumado, você principalmente é um homem de processos, né? Então sabe muito bem como é que funciona essa parte, né? E hoje, qual é a sua rotina como empreendedor? No teu dia a dia, como funciona? Hoje, eu já não me envolvo mais tanto no dia a dia da loja. A minha mulher toca desde sempre, toda a parte gerencial da loja, e eu me concentro mais no que seria o lado estratégico, né? A gente fala que a gente sempre tem um lado operacional, e né, isso aí eu não posso te dizer também, você conhece melhor do que eu, você tem o operacional e tem o estratégico. Eu acredito que quem está no operacional não consegue ter a visão do estratégico e vice-versa. São tarefas mutuamente complementares. Então, hoje eu tento olhar para frente, porque quando você tem um negócio, você precisa, de alguma maneira, olhar o que você vai ter pela frente. Então, assim, a gente, às vezes, não entende por que um investidor bota dinheiro numa empresa falida, ou supostamente falida. Por algum motivo, ele enxerga que aquela empresa tem um futuro pela frente que compensa aquele risco. Então, eu tento, de alguma maneira, aprender com com esses, não visões, mas os exemplos que a gente tem no mercado, empresas grandes, de um modo geral, eu tento aprender com o que eles fazem. Então, eu olho, principalmente os concorrentes, o que eles têm feito, como tem crescido, qual é a taxa de abertura, de fechamento. Várias vezes eu mando amigos meus irem no concorrente, fazer unha lá para eu avaliar o que o cara está oferecendo. Pra você ter uma ideia, tem uma esmalteria que abriu perto da minha, que tem uma cadeira de massagem lá, que só aquela cadeira deve ter custado uns 20 mil. E, assim, eu fico pensando, pô, cara, beleza, eu acho maneirão, mas não é o que eu quero. Então, eu fico tentando entender, assim, agora o cara oferece um serviço diferente. Por exemplo, eu fui num lugar, a forma como eles esterilizavam os equipamentos me pareceu mais eficiente do que a minha. Então, eu fico buscando melhorar os processos que eu tenho, principalmente os processos internos que a gente tem. Outro dia eu fiquei avaliando a taxa de retorno de cliente, olhando por que aquele cliente não tem voltado, por que aquela cliente não tem voltado, ou por que elas ficam tempos demais sem vir. E aí criar uma ação em cima daquilo ali. Isso é o que eu faço de estratégico da loja. A minha cabeça como empreendedor, ela não para. Nesse meio do caminho, eu já montei uma estamparia de camisas, que eu fiz a primeira rodada, não gostei, deixei um pouco de lado, e agora eu já comecei a tematizar um e-commerce, né, uma loja virtual de roupas fitness. Então, ainda está no embrião, pensando. Eu sempre quero inventar alguma coisa. Eu nunca estou não produzir. Sei bem como é que é isso. Assim, eu acho legal você botar esse ponto, né? Assim, você está tendo sempre olhando que a melhoria contínua dos seus serviços, né? E olhando como estratégico, né, a retenção dos seus clientes. Né? E você tem que reter seus clientes, tem que manter eles voltando sempre com uma regularidade nova. Você tem que ter promoções, regular preço, né, fazer anúncios, ou seja, vai ter achar aquela maneira, aquele jeito, você reter o seu cliente, fazendo que ele faça, talvez aumente até o volume de idas, né, ao seu ambiente, não, ao seu negócio,
e você vai fazendo, né, a melhoria contínua do seu serviço através disso, né? Ou seja, estamos ali em todos os nossos conceitos de administração, né? Sim. E muitas vezes, quando a gente fala de empreender, as pessoas, se você começou falando sobre isso, né, aqui na nossa conversa, pensam no glamour do empreendedorismo, da coisa de você criar, agora chamam de unicórnio, né, a empresa que arrecada 1 bilhão ou passa a valer 1 bilhão, ela é chamada de unicórnio. Cara, nem todo mundo vai chegar nisso. E não tem nenhum problema se você não chegar. Não há falta de glamour ou demérito pelo pequeno comerciante que tem lá uma vendinha que faz isso ou aquilo. Eu tenho amigos que não terminaram o primeiro grau e faturam milhões no negócio deles. Digo também que uma loja só te apurrinha, 2 começa a te dar dinheiro, mas uma só vai te apurrinhar. Então, você também precisa pensar na escala, né? Ela precisa ser escalonável ali, os seus ganhos, muitos pequenos ganhos, e não um único grande ganho. Porque, como a crise que chegou agora, eu vendo serviço, eu não posso vender meu serviço agora, mas se eu fosse uma loja virtual de peças de roupa, talvez eu tivesse uma alternativa, talvez me empurrasse para o mercado virtual que eu ainda não tinha vontade de ter ido, por exemplo. Eu acho que empreender acima de tudo, você botar a barriga lá no fogão e produzir, fazer aquele seu dia a dia. Independente de você estar criando um produto inovador ou estar investindo num segmento que tem tudo quanto é esquina. Tem uma galeria aqui em Niterói que tem 9 salões de manicure. 9. Se você me perguntar onde eu quero abrir lá. Tem 9. Não é possível, cara. Tem 9, cara. Eu quero ir lá. Quero dar espaço com eles lá. A primeira eu queria abrir sozinho. A segunda, eu já quero disputar território, arriscar um pouco mais disputar território com eles. Então, claro, a gente vai ver vídeos e entrevistas e tudo mais de pessoas que têm bastante sucesso, mas eu me lembro claramente de um vídeo que eu vi do Abílio Diniz, que ele dizia na primeira frase dele, os 10 segundos iniciais do vídeo, dinheiro não é importante. Eu fechei o vídeo e fui embora. Eu não assisti mais. Então, assim, ele dizia agora, com o grupo Pão de Açúcar, que dinheiro não é importante. Eu entendo o que ele quer dizer, eu entendo. Realmente, o dinheiro não é importante. A gente empreende por um chamado divino, na maioria das vezes. Mas para o pequeno empreendedor, o dinheiro é importante. Então, eu gosto de experiências de pessoas como eu, que têm um pequeno comércio, estão tentando criar coisas assim, sua própria comunidade local, para quem dedica seu tempo, como você está se dedicando, a ajudar outras pessoas, trazendo conhecimento de qualquer um, né, de qualquer segmento, assim, dividindo experiência. Eu acho que experiências mais próximas à nossa realidade, assim, mais humanas, como é que posso dizer, me atraem mais para ter aquele fôlego do empreendedor. Hoje a gente vê uma live, né? A gente está no momento das lives. Você vê uma live de um cara que vende 10 milhões por mês, pô, beleza, ok, acho maneiro o sucesso dele. Mas os conceitos que ele traz são outra realidade, né? Uma outra realidade, assim, você não consegue fazer uma escala comparativa com o tamanho dos negócios. Não. Atualmente pode valer a mesma coisa, pode aplicar os mesmos conceitos. Uma empresa pequena pode aplicar os mesmos conceitos de administração de uma empresa enorme, multinacional e tudo mais, mas a escala é diferente. Você falou, a barriga do dono ali no balcão é que vai engordar o negócio. Se você deixar o seu negócio na mão dos outros, os outros vão tomar conta, não é mais seu negócio, é dos outros. Você vai apenas tentar ver dinheiro em algum lugar, se pintar dinheiro, porque se você não está ali mostrando, como você vê, você que é uma pessoa preocupada com qualidade, né, com serviço bom, se você não estiver ali, provavelmente esse serviço não vai ser da forma como você deseja.
Sim. A falta que a pessoa que está lá quer fazer. E eu digo assim, por exemplo, a gente que pô, já trabalhou junto e conhece muitas ferramentas, né? Vários tipos de ferramentas de controle. Eu não tinha um ERP na minha loja até um ano atrás. A loja tem 3 anos. Por 2 anos eu controlei ela no Excel. Cara, e funciona. Funciona. Então, eu ouvia o Sebrae dizendo que eu tinha que ter um ERP. Beleza, mas de onde eu vou tirar o dinheiro para ter um ERP? Por que eu vou ter um ERP? Eu conheço multinacional, trabalhei em multinacional que ela é gerenciada através de Excel, tá vendo? Cara, funciona. Funciona, entendeu? Funciona. Funciona. O que eu aprendi com o White, com o Cobit não que é regra, mas o White é uma boa prática de TI. É que o que funciona para você necessariamente não tem que funcionar para mim. Basta ter o controle. Se você controla em papel de pão, cara, ok. O coroinha da vendinha, né, o senhorzinho da vendinha, controlava no caderno. E eu te garanto que ele levava menos calote do que eu, que tenho uma loja com trocentos mil gateways de pagamento digitais. Então, O lápis de orelha funcionava, né? sempre funcionou, sempre funcionou. Eu me lembro de uma história, numa conferência, eu não sei se é verdade, eu vi essa história há muitos anos, de uma conferência mundial de astronomia, né? Astronomia não, a NASA que estava organizando, uma coisa assim. E aí ela estava contando que para poder fazer algumas coisas no espaço, eles desenvolveram a caneta esferográfica, porque na gravidade zero a tinta não voltava. E perguntaram aos russos o que eles faziam. E o russo falou, usa o lápis. Para que você vai investir bilhões se o lápis resolve? Então, cara, beleza, vai escrever de cabeça para baixo do mesmo jeito, né? Então, o Excel funcionou. E aí, passados 2 anos, eu comecei a sentir necessidade, porque assim, teve um período que eu precisei aprender sobre o meu negócio. Eu fui empreender num segmento que eu nunca fui cliente. A minha mulher era cliente, mas você está de um lado do balcão, não te dá conhecimento do outro lado. Preferências pessoais não importam, né? As nossas tem que ser a preferência do cliente. E aí eu passei um tempo aprendendo o negócio, entendendo como as sazonalidades funcionavam. A salada me ajudou muito nisso, né? As sazonalidades. E aí depois eu senti necessidade de olhar mais a fundo. E eu fui buscar um sisteminha simples, que praticamente 80% dos salões de manicure usam, e instalei ele na minha loja, um RPzinho, um CRM praticamente, que faz lá as funções de RP, calcula a comissão das manicures e me dá um pouco mais de informação, que a gente foi melhorando a forma de alimentá-lo e tal, e vai fazer um ano e pouquinho que a gente usa esse sistema. Então, esses caras grandes, esses grandes jogadores do mercado, ontem eu estava até numa live sobre e-commerce, né, de moda, outro segmento que eu estou querendo meter meu bedelho lá, então fui aprender como é que isso funciona, e as perguntas eram sempre muito básicas, tipo, que plataforma usar, quanto investir inicialmente, e o cara falando de conceitos e teorias de gestão de estoque e tudo mais, que aquele cara naquele momento, ele não sabe, ele não quer saber, ele não consegue ter capacidade de abstração para aquilo ali. Ele quer saber quanto que ele gasta, quantas peças ele compra, como é que ele envia, como é que ele faz no correio, em que site ele vai anunciar. Então, esses caras, eles, é o que você falou, eles chegam num nível filosófico muito alto. E aí a gente perde o contato entre a nossa realidade e a deles, né? Por isso que eu prefiro sempre os menores. E assim, você tem nessa definição, né? O e-commerce ele é muito baseado em logística, né? E aí você entra numa esfera de discussão em que realmente o pequeno e o grande, a diferença é absurda, né? Eu já trabalhei para empresa de varejista, né? Que pô, você tinha galpões imensos, sabe quantos caminhões, né, para fazer entrega. Eu trabalhava ali responsável pela logística daquela empresa. Então, assim, era muito complicado, era muito complexo o conceito, o trabalho era muito complexo, qualquer probleminha era um desgaste, um estresse muito grande, e o pequeno é muito menor, né? Eu comparava, inclusive, quando eu tinha minha importadora de vinhos aqui.
eu não tinha um e-commerce na época, né? Não tinha essa evolução tão grande do e-commerce assim. Estava começando no Brasil, mas eu tinha aquela coisa, o cara me fazia o pedido, eu tinha que entregar, eu tinha meu depósito. Então, eu tinha que fazer o pedido chegar no meu depósito, o depósito entregar para o meu cliente no dia que está combinado. Assim, é muito mais simples, né? E assim, por exemplo, o pequeno comerciante, vamos pegar aqui, um cara que, sei lá, eu montei a minha confecção de camisetas, eu tinha que ir no correio, cara, botar a camisa no correio para vender. Normalmente, empresas grandes, elas, de alguma maneira, o correio busca, né? Faz coleta quando são grandes quantidades, né? E o pequeno não, cara. Ele tem que sair da casa dele e levar lá. Então, ele só vai ter o correio, basicamente, que já não é um serviço dos melhores hoje em dia, infelizmente. Então, isso dificulta para o pequeno. Ele não consegue entender isso. Essa coisa de gerenciar um estoque, tá baixa nisso, coisas de logística, é difícil para ele no começo. E ele vai acabar desenvolvendo soluções que são próprias para ele, que funcionam para ele, e quando ele for grande o suficiente, as soluções vão chegar sozinhas, batendo na porta dele, vendendo serviços, terceirizando cada vez mais logística, produção, às vezes, área de vendas até, ou publicidade. Então, isso aí acaba batendo na porta dele, né? Eu lembro que minha principal dificuldade na importadora era, em termos de logística e tal, era gerir o meu estoque, ou seja, definir o giro de estoque, qual é o meu giro de estoque perfeito, qual é o meu ciclo financeiro daquele estoque, né? Isso foi uma das coisas que me fez não aguentar, né? A empresa, que depois de 2 anos eu acabei quebrando, muito por conta disso, né? Eu não consegui controlar o meu giro de estoque junto com o meu ciclo financeiro, né? E fazer a amarração junto com o meu fluxo de caixa. Então, já botando aqui vários conceitos assim de uma vez só, mas é o que acontece, né? Ou seja, você comprar bem, para você vender bem, conseguir ganhar o dinheiro para comprar de novo. Basicamente, isso foi isso que eu falei. Porque, assim, grosseiramente falando, cara, o seu lucro está na compra, não está na venda. Exato. Isso, assim, hoje eu acho isso simples pra caramba de entender. Mas quando eu comecei nas saladas, por exemplo, eu não conseguia ter essa visibilidade toda. Nem vou falar lá do picolé, porque eu era criança e aquilo ali não era mais uma brincadeira de férias do que outra coisa. Mas na loja, a gente começou a comprar grandes quantidades de produtos. Você empata o dinheiro ali. O pequeno também precisa se preocupar com isso. Só que é dinheiro, né? Isso. E aí eu cheguei à conclusão que comprar pontualmente um fornecedor que é do mesmo bairro que eu, mesmo ele me cobrando um pouco mais caro, eu não preciso pagar o frete e nem acumular grandes quantidades para fazer pedido num grande distribuidor. Isso aí acontece também. Então, eu cheguei à conclusão que era melhor eu pagar ali do que tinha que esperar chegar. Às vezes você precisa pro. É a emergência que custa caro. Então, eu entendi o giro do meu material e hoje em dia eu sou muito pouco surpreendido pela falta de um produto. Você vê, para esmalte, é melhor eu esperar a promoção da loja americana e comprar esmalte na loja americana do que comprar esmalte num fornecedor grande. Porque o preço do cara, o preço da loja americana na promoção é melhor que o do cara. E ele vende os mesmos esmaltes. A grande massa gosta da marca de esmalte que vende em qualquer farmácia. Eu tenho lá a minha gama de esmalte importados, a grande maioria são esmaltes tradicionais, de marcas comuns. É difícil para o pequeno entender isso. Ele cria assim, eu vou pegar de novo as camisas. Eu mandei fazer, eu vou pegar aqui um exemplo de grade. 2P, 3Ms, 2G, 1GG. Cara, aí você vende as 2M e ferrou. Você não tem muito essa. É difícil de você entender isso no começo de negócio, né? E você acaba colocando todo o seu dinheiro ali, não entendendo que nos primeiros meses aquele negócio não vai te dar dinheiro.
E você tem o giro, né? Se você não coloca no seu investimento uma reserva financeira para passar pelos primeiros meses de 0 a 0 que o negócio vai ter, né? Em qualquer negócio, o fluxo de caixa ele é fundamental. As empresas, às vezes, muito boas, né, que têm um produto maravilhoso, quebram porque não conseguem manter um fluxo de caixa. Isso é impressionante. Cara, estamos com um vídeo já bastante longo. Eu ia até te perguntar sobre os seus projetos futuros, mas você já falou, né? Da camisa, dos modelos de fit, né? Pensando, quem sabe, um dia voltar com a sem saladinho. Então, assim, isso é um desejo do mundo, né? Mas eu não sei se eu aguento. Muitas coisas para o futuro, mesmo com esse cenário que a gente tem visto para esse ano, que prometia ser um ano muito bom no começo do ano, mas essa pandemia veio aí para provavelmente estragar o ano 2020, né? Sim. Assim, é um cenário de exceção, né? Eu tenho repetido a exaustão, eu estou há 15 dias sem sair de casa, literalmente, ou mais, já perdi a conta, né? E eu tenho dito o seguinte, é um cenário que todo mundo vai perder. Todo mundo precisa perder um pouco, que a gente ande para frente, né? Saia dessa literalmente fortalecido como sociedade. Eu não sei te dizer se a loja vai sobreviver a esse cenário, ela está fechada há um mês, e, né, 15 dias de março, e, no mínimo, aqui em Niterói, ela tem que ficar fechada até dia 14 de abril. Então, ela vai ficar fechada há um mês. Eu não sei se ela vai sobreviver. A gente vê notícias aí de que isso vai durar mais tempo, né? De que isso vai se prolongar, talvez, até o final de maio. Então, é um cenário muito incerto. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho medo pela loja, a minha cabeça, né, de empreendedor maluco, ela já vislumbrou vários cenários possíveis para você atacar. Não produzir álcool em gel, porque isso aí a gente vai preso. Mas você tem um cenário que, ao mesmo tempo, é desafiador, assustador, mas é um cenário de exceção. Não é uma coisa que está acontecendo com o Brasil, ou com o Rio de Janeiro, ou com Niterói. É uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, uma situação literalmente nova. Teremos problemas em vários segmentos, em vários setores, mas a gente também vai ver, literalmente, assim, sem ser cruel com a humanidade, milhões de oportunidades surgindo, de novos negócios, da maneira da gente repensar os nossos serviços. Eu já repensei várias vezes como que eu poderia manter a loja funcionando nesse período, não fisicamente, mas, enfim, você acaba pensando e isso aí acaba te trazendo novas possibilidades, né? A gente vai passar por isso, vai ser doloroso, mas vão surgir muitas oportunidades para a gente inventar por aí. Tomara, Deus, tomara. Eu realmente estava com uma previsão muito boa para esse ano, mas eu acho que 2020 ele morreu. Vai ser um ano de sobrevivência. Vai ser um ano de sobrevivência passar por ele. Cara, queria agradecer o teu tempo. A gente está aqui já praticamente há 1 hora conversando. Agradecer bastante ter participado comigo desse bate-papo, dividir suas experiências, dividir as suas passagens, né, pelos seus empreendimentos, suas vivências pelo negócio. Espero que isso possa ajudar muita gente que está aí tentando empreender. Eu acho que hoje muita gente, eu vejo muitos jovens querendo empreender. Eu acho que isso é muito bom para o país, acho que é muito bom para a gente, né? As pessoas estão com essa mentalidade de quererem abrir o seu negócio, seja ele físico, seja ele digital, da onde for. Eu acho que para o país só é ganho a gente ter essa mentalidade de realmente estar empreendendo, e tomara que a gente consiga transformar o nosso ambiente de negócio no país mais amistoso, né? Ele ser menos selvagem com quem está empreendendo, né? Com quem está gerando riqueza para o país, gerando emprego. Eu espero que isso ajude realmente muita gente que está aí tentando montar o seu negócio, querendo montar o seu primeiro negócio, querendo empreender. Eu espero que isso seja realmente uma ajuda para eles e que
seja uma inspiração, né? Você, tantas oportunidades, com tantas coisas, né? Tantas passagens legais, a gente ficasse aqui batendo papo, a gente fica aqui às 3 horas falando, né? A gente sabe muito bem das coisas, mas, assim, muito obrigado por participar aqui, então, sabendo que essa é a primeira entrevista que eu estou fazendo no canal, pretendo fazer várias entrevistas. Eu tinha falado, você vai ser o primeiro, você foi o primeiro. Pô, cara, eu fico muito feliz, você sabe que a gente é amigo, isso aí é uma coisa que eu vou levar para a vida, né? Assim, a gente está junto, e ali eu saí dali com um amigo. Você é esse cara, gosta de fazer bagunça, gosta de sacanear, que as pessoas, né, no vídeo não veem, que isso aí está planejado há um tempão da gente bater esse papo. Cara, eu fico muito feliz, pô, estou à disposição, se você quiser. Sabe que eu falo pouco, né? Então, Pois é, também, né? Exercito o meu poder de síntese, né? Sempre. Então, aí né? Como é que eu posso dizer? Falar é um prazer. E sempre que você quiser, à disposição, tomara que ajude aí, incentive outras pessoas, que a gente tenha um empreendedorismo mais humano mesmo. Você não tenha medo do seu concorrente. Você saiba que você precisa do seu concorrente para que você também eleve o seu nível de produção. Então, a gente precisa de concorrência. A coisa de só existir um jogador no mercado é ruim, a gente já passou por essa fase, então a gente precisa de consumos colaborativos, e literalmente em sociedade. Né? E aí eu acho que vai ser melhor para todo mundo, cara. Estou sempre à sua disposição. Obrigado, Tadeu. E aí, gente, esse foi aqui a entrevista inaugural do Negócio em Vista. Espero que vocês tenham gostado bastante. Tadeu, muito obrigado mais uma vez. E se vocês gostaram, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, né? Ative o sininho ó, aqui embaixo, ative o sininho para poder receber notificações dos nossos novos vídeos. E ó, a bagunça é assim mesmo, aqui é para ser informal, mas assim, muito conteúdo. A gente espera que realmente a gente possa ajudar vocês a terem uma jornada de empreendimento melhor, menos sofrido do que a gente já teve na nossa vida. Tadeu, muito obrigado e muito boa noite para você. Um abraço, cara. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.